Boa noite, aqui é Mariana Valadares, abrindo mais um ciclo de lives com Marcolino, que junto com seus convidados debate o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e fala sobre a criação da Frente Ampla, lançada na última sexta-feira, dia 5, que reúne cerca de 70 entidades de trabalhadores, movimentos sociais e coletivos, conselhos de saúde e parlamentares em defesa permanente do nosso SUS como política pública universal. Traremos ainda depoimentos que mostram a importância do nosso sistema de saúde para a população brasileira. Neste primeiro bloco, para debater sobre o SUS, Cleonice Ribeiro, a Cleo, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo, SimSaúde, e Gervásio Fogagnoli, secretário de Administração e Finanças do SimSaúde. Deixo vocês com o anfitrião da noite, Luiz Cláudio Marcolino. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mari. Boa noite, Gervásio. Boa noite, Cleo. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui junto com vocês, conversando um pouco sobre um tema tão importante, que é a questão do Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos muitas pessoas que não dão valor, a um instrumento que nós temos hoje, de assistência à saúde, no nosso país, que hoje ele é uma lei, foi garantido a partir de uma mobilização muito forte dos movimentos sociais, já há algumas décadas atrás, principalmente no final a partir da década de 80, na 88 nós tínhamos ali um grande avanço na Constituição Federal, não só criando a Seguridade Social, mas criando também o seu financiamento. O Sistema Único de Saúde ele foi construído e constituído com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com a igreja, com os movimentos populares de saúde, e vocês do SimSaúde também têm um papel muito importante, não só na consolidação do Sistema Único de Saúde, mas vocês têm relação, inclusive, com os profissionais que no dia a dia acabam dialogando com o conjunto da população do nosso estado. Nós sabemos que o ataque ao SUS é um ataque que vem sendo feito de forma permanente, então permanentemente a gente vê um ataque ao SUS, seja nos nossos municípios, no estado de São Paulo e no país. Foi pela emenda constitucional 95, agora a PEC 32 também acaba afetando e também a questão do serviço público no nosso país. Então a gente percebe que diversos governos que passaram pelo Brasil, seja no governo federal, no governo do estado, tanto o Alckmin quanto o Dória, o tempo todo tenta destruir o Sistema Único de Saúde. E a frente parlamentar, e esse movimento que foi feito agora na Assembleia também, de construindo uma carta com diversos movimentos, mostrando a importância do SUS, da importância de melhorar e ampliar o financiamento, para que a gente possa ter, de fato, uma saúde universal e gratuita, ela é fundamental. Então, é com muito prazer que eu recebo aqui o Gervásio, que é com muito prazer que eu recebo aqui também a Cleo, de poder aprofundar um pouco mais a importância do Sistema Único de Saúde que tem para a população do nosso estado e do nosso país. Então, eu queria já passar a palavra para a Cleo para falar um pouco da importância do Sistema Único de Saúde, essa frente também que está sendo criada agora com diversos movimentos, ela é importante para voltar a dar luz novamente, como a pandemia agora já deu a luz ao Sistema Único de Saúde, muito mais gente está defendendo o SUS, mas esse movimento está sendo construído também, principalmente para que as pessoas possam, não só o servidor público, mas a população de uma maneira geral, defender o SUS. Então, eu queria passar a palavra para você, Cleo, para a gente conversar um pouco sobre toda essa experiência acumulada que vocês têm, aí não só defendendo o trabalhador, mas também principalmente defendendo o Sistema Único de Saúde. Sim. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o SUS, porque esses espaços é muito importante, Luiz, até para que as pessoas entendam o que é o SUS, e que às vezes até o próprio trabalhador ainda não entendeu o que é o SUS, Isso é muito importante. E dar uma boa noite aí para a Mariana, o meu querido aqui Gervásio, o nosso administrador de finanças, e para você, Marcolino, que sempre está aí na luta junto com a gente aí, não é de hoje, tanto na CUT quanto como parlamentar, que já foi, e com certeza será, logo aí. Então, acho que é de extrema importância que as pessoas entendam o que é o SUS, O nosso sindicato, ele nasceu já primeiro assim, na ditadura militar, e na defesa do SUS.
na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também na defesa do SUS, na defesa que as pessoas tenham direito à saúde, mas uma saúde de qualidade, onde os governos sempre sucateando a saúde, esquecendo, ainda mais numa época que não tinha, as pessoas só eram atendidas com a carteira assinada, né? Se não tinha carteira assinada, ela não era atendida. Então, era muito ruim aquela época, né? Então, a gente já naquele tempo já era complicado, a luta foi árdua para chegar aonde nós chegamos. Quando passou aí essa fase da ditadura militar, né, como você contou um pouco aí da história, na Constituição aí, de 86, né, começou a luta do SUS. Aí, quando foi implementado o SUS, a lei 8080, que foi promulgado a lei do SUS, né, onde deu o direito da equidade, o direito que as pessoas, independente do seu credo, da sua cor, né, se ela é rica, se ela é pobre, ela tem o direito de passar em qualquer lugar, em qualquer estado que ela estiver, ela tem o direito à vacina, ela tem direito a passar no pronto-socorro, se ela for, se acontece um acidente, de ser atendida pelos primeiros socorros, né? E dali ser internada. Quando o bebê nasce, todas as vacinas são dadas nos postos de saúde, as pessoas quando estão de idade também, né? E com a Covid aí, né, para não se prolongar muito, porque deixar um pouco para o meu companheiro ir falar também um pouco, né? Com a Covid também, ela mostrou e demonstrou que o SUS ele teve uma extrema importância nesse momento, porque não adianta você ter vários hospitais privados, porque não atinge, né, a grande maioria das pessoas, porque as pessoas hoje em dia não têm, com essa fase de desemprego, desde o golpe, né, de 2016 para cá, o desemprego ele aumentou muito, então as pessoas não têm dinheiro para bancar os seus convênios, ela não tem dinheiro para bancar a saúde privada, né? E como é que ia fazer, né? E assim mesmo, nós tivemos grandes problemas para poder uma doença desconhecida, né? No mundial, ela não era uma coisa que aconteceu aqui no Brasil e que tinha um remédio que pudesse curar as pessoas, né? Falando assim bem simplesmente, mas era isso. Se não fosse o SUS, com toda a sua capacidade, né? A gente sabe de quantas pessoas que faleceram, a gente tem mais de 68 mil mortes, né? Mais de 150 mil mortes só aqui no estado de São Paulo, e se não fosse o SUS abrir, né, leitos, e mesmo com a farra que teve aí, que a gente sabe, mas isso é um outro debate, né, que a gente pode fazer depois, não tinha né, socorrido essas pessoas, né? E se não fosse o SUS, era isso. Eu vou deixar um pouco para o Gervásio também falar, porque senão eu vou desembestando, vou falando, se não pôr uma travinha, né? A live a gente sabe como é que é, tem um horário certo. Vai lá, Gervásio, fale um pouco. Viu, Cléo? E até é importante passar para o Gervásio, né, duas coisas que você está comentando, são quase 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Alguns até um pouco mais, de quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né, no nosso país, então isso impacta diretamente, né, também no funcionamento do SUS, né? Muita gente que tinha carteira de trabalho assinada acabou, né, tendo que vir agora para o SUS, que tinha convênio médico. Mas é importante frisar também, né, como você comentou, que antigamente, até você ter o seguro de saúde, né, quem não tinha carteira de trabalho assinada e não era servidor público, ou teria que ser atendido nos hospitais filantrópicos, né, ou nas santas casas, né, pelo estado de São Paulo afora. Então, foi o Sistema Único de Saúde que propiciou que todo mundo, né, desde ali da criancinha que vai fazer lá o teste do pezinho, que lá, né, quando dá a luz, a mulher dá a luz na maternidade, até ali o momento
né, do óbito de um eventual trabalhador, o Sistema Único de Saúde está ali, né, para garantir a proteção do trabalhador. Né? Quando a gente olha, né, quando a gente vai no restaurante, né, ali tem o Sistema Único de Saúde, a partir da vigilância sanitária, né? Agora nós estamos vendo a questão, vocês acompanham também a questão da SUSEM, né, a questão das endemias, epidemias no estado de São Paulo, né? Ali também tem, né, o SUS no controle de pragas e endemias no estado de São Paulo. Então, o SUS está na nossa vida o tempo todo. Então, a gente queria ouvir agora um pouco, Gervásio. O Butantan, né? O Butantan que foi de extrema importância nesse da vacina, né, a mesma FURP, né, para produção de remédios, né, o Adolfo Lutz, que é para fazer análise. Então, assim, o SUS ele é grandioso, né, no nosso estado, no nosso país, e muitas vezes a pessoa não tem dimensão da importância no SUS na nossa vida. Então, eu queria ouvir um pouco também, Gervásio, né, você também, que além de ter uma ótima atuação, né, já foi presidente também do Cine Saúde, frente, nós acompanhamos muito a sua luta, junto com a Cléo também, quando está na direção. Hoje a Cléo está como presidente, você já esteve na presidência, né, do Cine Saúde, eu sempre respeitei muito, né, a construção e a unidade que vocês têm internamente para fazer a luta, e eu sei o quanto vocês têm uma atuação também no estado de São Paulo. Então, queria te ouvir um pouco também, né, da importância do Sistema Único de Saúde, né, quais são as perspectivas, os desafios, e como é que você vê, né, essa mobilização, essa organização também do movimento social para defender o Sistema Único de Saúde novamente. Com a palavra, Gervásio. Boa noite, Mariana. Boa noite, Cléo. Boa noite, companheiro Luiz Cláudio. É um prazer participar e agradecer o convite, né? Acho que muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, a gente fazer o debate das políticas públicas no nosso país, uma vez que a gente percebe que os governos, tanto do Estado como o governo federal, vêm num ataque sem precedente aos serviços públicos de forma geral, e principalmente o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um projeto maravilhoso, fantástico, o melhor projeto de serviço público da área da saúde no mundo, né? Eu acho que não dá para você equiparar com nenhum outro sistema, né? É um projeto que não é um projeto de governo, não é projeto de partido, nem da conjuntura, é um projeto de Estado, né, onde trata todas as questões de forma ampla, complexa e sem distinção de pessoas. Então, para falar do SUS, eu acho que é muito importante a gente sempre colocar um pouco que a sua base fundamental é calculada em princípios, né? E aí você tem dois grupos de princípios que eu acho muito importante colocar, além dos que estão na Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, que foi aprovada em 1990, né? E na Constituição Federal de 88, que foi onde, de fato, se deu a implementação do Sistema Único de Saúde do ponto de vista legal e da exigência, mais uma construção que a gente deve a toda a sociedade brasileira. Foi uma construção, como o próprio Luiz Cláudio coloca, com a participação dos movimentos populares de saúde, com as pessoas das periferias, das grandes cidades, que fizeram o debate, junto com os movimentos sociais, associações, sindicatos, e foram se organizando para chegar aí num projeto tão grandioso que é o SUS. E aí eu queria colocar, de forma bem sintética e rapidinho, alguns princípios que eu acho muito importante a gente estar colocando aqui, né? A gente tem aí os princípios doutrinários, né, que os princípios que regem todas as ações do SUS, independente do nível de complexidade, e dentro desses princípios doutrinários você tem a universalidade, a equidade e o princípio da integralidade. Cada um tem um papel para que garanta esses serviços para toda a sociedade, independente se ela está empregada, se ela está desempregada, independente se ela tem um plano de saúde ou não tem um plano de saúde, ela tem o direito, independente do poder aquisitivo de cada cidadão que está no nosso Brasil, e ainda atende aqueles que vêm de fora do Brasil, o SUS está de portas abertas para atender. Então, eu queria colocar isso, queria colocar um pouco o significado de tudo isso. Eu acho que a universalidade é um princípio que todas as pessoas da nação têm o acesso à saúde, independente
de tudo isso que eu já falei, de gênero, raça e outras questões. A equidade visa combater a desigualdade, que é tratar os desiguais de forma desigual, que às vezes as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, se você tem uma pessoa acamada, o tratamento dele tem que ser diferenciado daquele que pode ir até uma unidade de saúde. Um pré-natal, a mulher que está grávida, ela tem o direito de ter mais consulta. Então, esse princípio é um princípio muito importante, que ele dá mais para quem precisa mais e trata de forma desigual essas pessoas que são desiguais. E o princípio da integralidade, que entende o usuário do SUS como um todo, né? Garante não só o atendimento corretivo de saúde, que é aquele tratamento em si, mas ele faz a promoção, ele faz a prevenção e o tratamento em saúde quando você precisa aí de uma atenção mais complexa. Então, esse é o princípio da integralidade. E depois tem os princípios organizativos, que é os princípios da hierarquização, o princípio da regionalização, da descentralização e o princípio da participação social, que tenta o tempo inteiro vetar, tenta o tempo inteiro transgredir esse princípio, que é a participação social, que tanto a gente defende e tenta preservar, que são as conferências de saúde e os conselhos de saúde, né? Sempre do micro para o macro, conselho dos municípios, as conferências municipais, depois estaduais e nacionais, e os conselhos da mesma forma. Então, queria colocar aí essa questão da organização do serviço da saúde por nível de complexidade, né, que é esse princípio da hierarquização, que é muito importante, que é a atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E o princípio da regionalização, que visa articular todo o serviço de saúde de uma determinada região, considerando o contexto dessa região. Toda vez que vai criar um novo serviço, tem que se preservar o que já existe. Então, são processos dentro do Sistema Único de Saúde que nenhuma outra política, de fato, traz no seu bojo, garantindo cidadania para as pessoas. Isso é muito importante. E aí, eu, claro, que faço uma crítica, acho que todos nós fazemos uma crítica muito grande, que é as inúmeras ações que os poderes aí, quando, né, os governos, principalmente os governos da direita, quando ganham eleições, e tentam, na verdade, com ações impositivas, tirar aí alguns princípios. Por exemplo, na reforma política, logo a partir de 2016, 2017, tentaram, na reforma política da atenção básica, desconsiderar a participação social dentro desse processo todo, né? Que é evitar que não construísse aí as conferências, né? E o teto de gasto, que foi a emenda constitucional 95, que, para mim, isso foi terrivelmente, e nós vamos amargar por muito tempo se a gente não conseguir reverter isso, né? Nós precisamos primeiro conseguir eleger um governo que tenha esse compromisso com toda a sociedade, com esse projeto. Precisamos eleger parlamentares que também tenham esse compromisso para que a gente reverta todas essas legislações que foram aprovadas para destruir um projeto tão grandioso como é o SUS. Então, queria colocar isso e dizer que nós estamos tendo uma perda muito grande, mas muito grande, no Sistema Único de Saúde, a partir dessas políticas implementadas e essas legislações aprovadas a partir do golpe de 2016. É importante ver, Gervásio, essa consideração em relação à emenda constitucional 95 foi aprovada, nós, num cálculo, num período que a gente trabalha aqui em torno de 15 anos, mais ou menos, nós vamos deixar de ter um investimento de quase 300 bilhões de reais de saúde, com a emenda constitucional 95. Então, de fato, a emenda constitucional, né, é um desmonte, efetivamente, que tem, né, na saúde, na educação, nas políticas sociais. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Acho que o próximo governo, a partir de 2022, tem que rever essa questão do desmonte da estrutura a partir da emenda constitucional 95, que é uma forma de a gente recuperar novamente o investimento na saúde pública do nosso país. Mari, agora é com você. Obrigada, Luiz. Depois dessas falas tão ricas sobre o nosso SUS,
A gente começa agora o nosso segundo bloco, e neste segundo bloco mostraremos depoimentos gravados sobre a importância de um SUS fortalecido para atender a população. Há 3 anos e meio atrás, foi uma época quando eu fui para São Paulo e eu não me adaptei. Eu fiquei longe do meu filho. Só que quando eu comecei a emagrecer muito, que eu perdi 40 quilos em 3 meses, eu achei que eu estava com um problema de saúde. E aí eu comecei a ir atrás de especialistas, tudo quanto é especialista que vocês possam imaginar. E todos eles sempre me falando que era emocional. Então aí a gente começou a ir atrás de ver se tinha algo pelo SUS. E foi quando eu descobri, através de uma médica ali do posto Piscamirim, que me atendeu muito bem. Ela falou exatamente o que eu já havia escutado há 1 ano, porque eu fiquei relutando há 1 ano. Só que ela falou de uma maneira diferente. Foi com amor. E foi nesse momento que eu despertei. E aí, depois de 2 dias, eu fui ao CAPS, que é um grupo de acolhimento para pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos. Está sendo maravilhoso. Eu já ganhei 17 quilos por conta da ajuda do CAPS, né, junto com o medicamento. E foi isso que está fazendo eu voltar a minha rotina, né, normal, porque as minhas crises de ansiedade, elas davam um pico tão alto que eu tinha que parar numa UBS para tomar algo na veia, né, que eu não sei o que é que eles colocam para acalmar. Hoje eu não preciso mais disso e as crises são 0, praticamente. Agora a gente vai ter mais 2 vídeos, né? E daqui a pouco vai entrar os nossos convidados, porque não serão só depoimentos gravados, eles vão vir falar com a gente também. Em 2018, fui diagnosticada com linfoma na virilha. Comecei meu tratamento através do SUS em Piracicaba, até 2019. Em janeiro de 2021, retornou, fiz novamente sessão de químio. O médico pediu um exame, um novo exame. Nesse novo exame, deu que eu tinha que fazer radioterapia, só que não deu para fazer a radioterapia. Daí ele me indicou para fazer um transplante de medula. Isso da minha própria medula, onde eu fiz, faz 40 dias que eu fiz e ainda estou em tratamento. Eu fiz o meu transplante, fiquei 18 dias internada. Tenho que só agradecer a toda a equipe médica, muita atenção de todos, desde a do porteiro até os médicos, nutricionista, fono. Eu queria reforçar a importância do SUS, que foi na minha vida, porque não posso, sem ele, não sei como que eu teria condições de bancar isso, porque não tenho um convênio e basicamente o convênio, mesmo assim, não cobre todos os exames e todos os medicamentos que me foram dados. Agora vamos para o terceiro e último depoimento gravado. Muito importante para mim, né, principalmente nesse período da pandemia. Bem no início, né, naquele grande surto, eu estava com alguns sintomas da Covid. Fui até um hospital de campanha, né, montado especialmente nesse momento crítico,
E lá eu tive um primeiro diagnóstico, fiz um tratamento prescrito, tomei um antibiótico, fiz a quarentena, né? Fiquei em quarentena na minha residência, na minha casa. E só que eu não melhorava, né? Eu já estava tomando antibiótico há 5, 6, 7 dias mais ou menos. E aí eu sempre com febre, tendo uma piora na verdade, e eu voltei até o hospital de campanha novamente. E lá eu tive um atendimento de uma médica que foi totalmente sensível, né? Ela percebeu que apesar de, na época falavam, né, se você tinha alguma comorbidade, se você já tinha algum histórico, algum problema respiratório, e eu não tinha, não me enquadrava nisso. Pratico esporte, sempre pratiquei esporte, mesmo assim eu estava debilitado, estava ficando bem debilitado, e ela percebeu isso, né? Ela teve essa sensibilidade, eu fiz um exame de oxigenação do sangue, e ali ela viu que para o meu biotipo eu já estava ficando complicada a situação, e isso fez toda a diferença, porque daquele momento eu já não vim embora, eu já fiquei internado no hospital ao lado, e graças a Deus e graças ao SUS eu tive uma melhora, eu tive um final feliz, diferente de tantas pessoas, de mais de 600 mil pessoas aqui no Brasil, que não tiveram esse final. E é com prazer que recebemos, na live realizada pelo Marcolino, a Marta Matos, a Jéssica Prado e o Luan Passos, que contarão mais sobre suas experiências com o SUS. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, obrigada. Gostaria que a Marta se ela puder começar a falar sobre a experiência dela com o SUS, falar um pouquinho mais para a gente. Marta, libera o microfone. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Minha experiência, como eu já disse no vídeo, eu não tenho do que reclamar de nada do SUS, de nada mesmo. Desde o atendimento, fui muito bem atendida, muito mesmo. Onde que estou em tratamento até hoje, pela segunda vez, que eu comecei a primeira em 2019, daí 2020, no final de 2020, retornou. Então, eu estou em tratamento, fiz o meu transplante de medula e não posso reclamar de nada, só tenho que agradecer. Inclusive, no meu depoimento, eu não falei dos exames, que se chama PET scan, que já fiz 4 exames, e se eu fosse ter que pagar em particular, esse exame custa R$ 3.500, tanto que esse exame é feito pelo Boldrin, pelo Hospital de Câncer, e esse vai ser o 5º exame que eu vou fazer agora esse mês, então eu não posso, eu só tenho que agradecer mesmo, de todo o meu coração, todo mundo que me atendeu e ainda me atende, de tudo. Obrigada, Marta, pelo seu depoimento. Jéssica, por favor, conte um pouco mais sobre a sua experiência com o SUS. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer poder estar participando dessa live, porque eu nunca precisei do SUS, então eu nunca soube o que era o SUS. E quando eu me vi no momento precisando do SUS, foi surpreendente. Eu realmente fico emocionada em ver o meu depoimento. Me passa um filme na cabeça, sabe? E o CAPS aqui de Piracicaba, que eu não sabia da existência dele, eu soube por conta de uma médica da UPA, num plantão que eu fui com uma crise de ansiedade, que eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Que eu estava tendo um problema emocional. Eu achava que era de repente, um câncer mesmo, algo, né?
e ela me falou do CAPS. E aí eu falei assim, ainda bem, graças a Deus, porque hoje uma consulta com um psicólogo particular é na faixa de 200 e poucos reais. E eu não tenho essa condição financeira para estar fazendo isso com constância, porque não é uma consulta na semana, são 2, são 3, depende, né? Então, assim, o CAPS, ele realmente... Eu não tenho palavras para falar de toda a equipe. Eu vi aqui o meu vídeo, nesse vídeo, eu tinha falado que eu tinha ganhado 15 quilos, né? Porque eu tinha perdido 40. Eu já posso falar que eu ganhei mais quilos, eu já ganhei 18. Então, isso é muito importante. Vidas precisam ser salvas. E muitas das vezes as pessoas não sabem da importância de uma saúde pública, porque acreditam que o SUS não é bom. De repente não sabe do CAPS, né, que é o grupo de acolhimento para psicólogos, para pessoas com problemas emocionais, psiquiátricos. Então, eu também não sabia. Então, eu sempre venho nas minhas redes sociais falando sobre o CAPS e muitas pessoas, eu recebo muitos directs falando assim, nossa, mas eu não sabia que isso tinha. Me passa o endereço, sabe? Então, assim, é gratificante eu estar participando dessa live, de eu ter feito esse depoimento. Eu agradeço toda a equipe, muito obrigada mesmo. Só quem passa pelo que eu estou passando, conseguindo sair, graças a Deus, ao SUS, né, e ao CAPS. Eu só tenho a agradecer. Eu fico até meio perdida, porque eu fico realmente emocionada. Eu não sei se eu estaria aqui se não fosse o CAPS, o SUS, e toda a equipe, e não só o SUS, assim, né, porque o SUS, ele é um modo geral no Brasil, né. Então, assim, eu falo aos governantes mesmo da nossa cidade, que cuidam disso, que faz isso acontecer com muito amor e carinho, né? Então, eu sou grata a vocês todos, gente. Obrigada mesmo. Vocês realmente salvaram a minha vida sem saber, porque eu tô aqui por causa do CAPS, do SUS. Obrigada pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Gratidão. A gente que agradece, Jéssica, a sua participação e de falar com tanta emoção sobre sua experiência com o SUS, né? Que bom que você está aqui com a gente hoje. Agora eu passo a palavra para o Luan Passos. Seja muito bem-vindo, Luan. Muito obrigado, Mari. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer, seguindo a linha do que a Marta e a Jéssica já falaram, é um prazer estar falando de algo que nos ajudou, né? Que salvou vidas e salva vidas diariamente. Para relatar, né, um pouco, o meu caso, como vocês viram aí no vídeo, foi em relação ao Covid, né? O que devastou o mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. E eu contraí, né, o vírus bem no início da pandemia, daquele pico horrível. E então as informações ainda eram poucas, né? Se hoje ainda tem muitas coisas aí que a gente, né, tem muitas dúvidas, ainda naquela época era pior ainda. Então, uma das coisas da comorbidade, né, se a pessoa não tinha problema respiratório, e eu nunca tive nada, né? Eu sempre pratiquei esporte, sempre fui do meio de atleta, tal, e eu ter ido até o SUS, né, na época o hospital de campanha montado, fez a diferença. Eu fiz o primeiro tratamento, não deu certo, aí eu retornei, e a médica que me atendeu, eu friso bastante, eu não me recordo do nome dela, mas ela teve uma sensibilidade muito grande, porque era estressante, né, o jeito que eles trabalhavam e aquele volume muito alto. Então a gente se coloca também no lugar dos médicos e sabe que foi muito e continua sendo muito difícil. E aí ela foi onde aconteceu toda a diferença. Ela percebeu que realmente eu estava ficando muito debilitado, que meu pulmão já estava ficando fraco, né, para o meu biotipo e tal, e ali eu fiquei internado. E eu até esqueci também no vídeo, né, de frisar isso, que foi tudo gratuito.
né? Eu fiquei internado, eu recebi medicamentos, eu fiz o exame, depois na farmácia ao lado também, que você pega os medicamentos ali, e então é um tratamento completo, e a gente é muito grato, né, por isso. Então, vou ser eternamente grato ao SUS, seguindo o que a Jéssica tinha falado. Eu também, em outras ocasiões, nunca tinha precisei do SUS, eu nunca tive, assim, também plano de saúde, mas eu nunca tinha precisado, tal, e dessa vez que foi uma coisa bem complicada, eu precisei e fui ajudado, né, fui salvo aí pelo SUS. E é muito importante, viu, Luan, Jéssica e Marta, os depoimentos de vocês, viu, Gervásio, Cléo, é importante porque, né, vocês estão ali no dia a dia, né, junto com os enfermeiros, né, junto com o pessoal da administração dos hospitais, né, hoje no estado de São Paulo, né, vocês têm esse acompanhamento o tempo todo. E muitas vezes, Luan, Jéssica e Marta, como vocês falaram, muitas pessoas só começam com a dimensão do que é o SUS quando de fato precisam, né? A gente não tem informação da grandiosidade, né, que é ter um sistema único de saúde público, gratuito, universal, né? Só quando a gente precisa efetivamente que a gente consegue ter uma dimensão da importância de ter esse sistema. Né? Nós defendemos o tempo todo que tem que aumentar o seu financiamento, tem que ter mais recursos, né? E a gente sabe, quando a gente anda pelo estado de São Paulo lá fora, quando a gente vê muitos amigos, pessoas conhecidas nossas, acabam tendo um AVC. E quando a gente vai ver, o melhor cirurgião que tem da cidade é do Sistema Único de Saúde. Né? Quantas vidas eles não salvam, né, no estado afora, nas pequenas e médias cidades, porque são profissionais que estão, às vezes, 20, 25 anos no serviço público, atendendo no SUS, e acabam se especializando ao longo da vida, e toda a sua dedicação, né, ele coloca ali a partir do serviço público. Se a gente olhar, na maioria das cidades hoje no estado de São Paulo, as pequenas e médias, se a gente procurar o melhor obstetra, a gente vai perceber que é do Sistema Único de Saúde. O melhor ortopedista, né, quer dizer, quando você começa a olhar os melhores enfermeiros, os melhores médicos no estado de São Paulo, os melhores profissionais, né, são vinculados ao Sistema Único de Saúde. Né? E assim, como vocês falaram, a gente só começa a ter a dimensão da importância do SUS quando a gente precisa. Né? Quantas pessoas não precisam de transplante, né? Como a Marta colocou, né, Marta? A importância da questão do transplante, a importância de ser doador, né? O remédio de alto custo hoje, né? Quer dizer, quantas pessoas hoje se utilizam, né? Nós sabemos a dificuldade hoje, o governo do estado de São Paulo tem criado dificuldades para liberar, né? Tem muita gente precisando entrar com processo na justiça para ter, né, o remédio, né, para a pessoa ou para o seu familiar. Mas tem esse direito. Né? E tendo esse direito, por exemplo, nós brigamos para que esse direito ele seja cada vez efetivado e cada vez mais tenha mais recursos. Então, eu fico muito satisfeito em ouvir aqui o depoimento de vocês, que vocês enfrentaram, né, uma dificuldade que vocês tinham, né, na vida de vocês e que muitos têm, que nós temos, né, na questão da saúde, e foi o Sistema Único de Saúde que criou condição, né, de garantir que vocês estejam aqui entre a gente. Então, eu queria agradecer o depoimento que vocês deram e essa live que ela sirva de inspiração para que mais pessoas procurem o SUS e vejam a importância que o SUS tem na nossa vida e que a gente possa continuar nos organizando para poder garantir que tenha mais recurso, né, para que o SUS, de fato, possa haver cada vez mais vida e que as pessoas possam ter a noção e a importância do SUS na vida delas. Então, eu queria agradecê-las pelos depoimentos que vocês deram, que isso vai demonstrando para as pessoas a importância de ter um sistema único de saúde como que nós temos hoje no Brasil. A gente está caminhando já quase para o finalzinho da nossa live, e aí eu passo a palavra agora para a Cléo fazer suas considerações finais e agradecimentos. Nossa, eu fiquei emocionada, eu que agradeço de estar participando e dizer o seguinte, eu tenho 36 anos de SUS, né, pode-se dizer, trabalho no hospital, cuidei de pessoas, trouxe várias crianças ao mundo, trabalhei em UTI, né, também, e continuo na luta para que a gente defenda, de fato, mesmo o SUS. Só que, infelizmente, a gente tem governos que querem destruir o SUS, e que a grande maioria da população não tem noção o quanto é bom o SUS, o quanto é... Porque o nosso país ele é muito rico,
que em países, a maioria dos países aí fora, não tem o que nós temos aqui, que é o SUS, né? Que dá todo esse amparo à população, né? E que as pessoas, a massa mesmo da população não tem noção o que é o SUS, porque o SUS ele não está só restrito, como o Luiz colocou aqui, só na saúde, só na vacina. Ela está, né, na vigilância sanitária, né, na vacina, na pesquisa, né, das vacinas, porque o Dória mesmo queria vender o Butantan, para vocês terem uma ideia, ele queria vender o Butantan. Por um triz ele não vendeu, né? Mas quem salvou a grande maioria da população com as vacinas foi o Butantan, aqui em São Paulo, que acabou distribuindo para outros, né, outros estados. Mas, para mim não me alongar muito, eu quero dizer o seguinte, olha, gente, que Deus abençoe vocês, e eu acho que precisa fazer mais propaganda do SUS e pesquisar também o que é o SUS, né? E o que esses governos, e aí das 3 esferas, o federal, o estadual e o municipal, está destruindo o SUS. E nós precisamos, a população, sabe, os trabalhadores, né, juntos, defender esse grande bem que nós temos, que é o SUS, né? Para que a gente que deixe aí, não só para nós, mas acho que um legado aí para os nossos filhos, para os nossos netos que estão aí, porque essa é uma herança que a gente precisa deixar para os outros que estão vindo por aí também, tá bom? Eu quero agradecer, Luiz, muito obrigado por essa oportunidade, tá? E um grande beijo no coração de todos que estão aí também ouvindo, né? Isso é importante também, que a gente precisa de muitas mãos aí para que a gente defenda o SUS. Viva o SUS! Viva o SUS! Passo a palavra agora para o Gervásio, para suas considerações finais e agradecimento. Claro, Cléo. Claro. Eu esqueci de falar da importância da frente ampla que foi criada, viu, Luiz? Eu acho que é de extrema importância essa frente ampla, que é porque a gente possa aí, né, com os parlamentares, juntamente com os movimentos populares aí, né? Eu acho que a gente poder lutar mais ainda pelo SUS, tá bom? Obrigado, desculpa aí o atropelo. Imagina, Cléo, imagina, viva o SUS sempre, viva a Frente Ampla também. Por favor, Gervásio, com você a palavra. É emocionante ver a Jéssica, a Marta e o Luan falando da sua situação que viveu aí na prática, né, de enfrentamento ao atendimento. Mas eu queria dizer, Luiz Cláudio, a todos vocês, que, assim, o SUS não é maravilhoso 100%. E a gente precisa colocar isso aqui, né? Só que, assim, se o Brasil hoje, o país que nós vivemos, com tantas desigualdades ainda, se não houvesse um sistema único de saúde, como é o SUS, nós estávamos vivendo uma catástrofe, né? Então, e aí eu queria citar o que eu acho como problemas que nós temos, né? Eu acho que nós temos um subfinanciamento, que o próprio Luiz Cláudio falou que precisa melhorar, mas eu também coloco uma observação, né? Que o subfinanciamento ele também tem problemas de você aprovar um orçamento e depois você não executar o orçamento que é aprovado. Eu entrei bisbilhotando o portal da transparência e vi que nos últimos 4 anos, mesmo com a pandemia, não executou o orçamento que foi proposto para a saúde nas ações de saúde no Brasil, né? Então, esse é um problema, né? E temos um problema de gestão ineficiente, e a gente precisa colocar isso, que é a desorganização, que as pessoas tentam o tempo inteiro desorganizar o Sistema Único de Saúde com interesse de grupos, interesses de governos e tudo mais. E a ingerência, que é a interferência política, além de algumas fraudes. Isso a gente precisa colocar, precisamos trabalhar muito essa questão, né? E volto a repetir, o SUS é uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, né? Mas não tem como a gente não elogiar e como a gente não defender um SUS, um sistema de saúde, como é o nosso sistema no Brasil,
que tem o maior programa gratuito de vacinação do mundo, né? E não é agora, por causa da pandemia. Desde a década de 50, 60, que se iniciou a discussão e a implementação do sistema de vacinação no Brasil, a gente tem o maior sistema, o maior programa gratuito de vacinação do mundo, o maior programa de transplante de órgãos, né? A rede privada não faz um mínimo que o SUS faz em termos de transplante de órgão no nosso país. O maior programa de tratamento da infecção, de tratamento à infecção HIV, é o maior que já existiu no mundo, é do Brasil esse programa. Agora, o enfrentamento à pandemia, com todo o processo que nós tivemos dos negacionistas em relação à vacina, a demora de tentar discutir, de comprar as vacinas no Brasil, mesmo assim, se não fosse o Sistema Único de Saúde, não seria 608 milhões de pessoas. Pode colocar o dobro de pessoas que viriam a óbito se não fosse o Sistema Único de Saúde. E Programa Estratégico da Saúde da Família está entre os 10 mais importantes programas do mundo. Isso quem diz é as organizações internacionais, as organizações mundiais de saúde. Programas que de fato atendem toda a população. E hoje, 100% da população, de certa forma depende do Sistema Único de Saúde, que é a vigilância epidemiológica, que é a vigilância sanitária, que é quando a pessoa sofre um acidente na rua, na rodovia. Quem vai atender lá não é o particular, é o SUS, independente de quem estiver lá. Então, quase 160 milhões de brasileiros depende totalmente de todas as ações do SUS. Então, a gente precisa ter isso com muita clareza, a população precisa ter isso com muita clareza, porque, como o próprio Luiz Cláudio falou, às vezes as pessoas só valorizam a hora que precisa e que bate na porta e que tem o atendimento, né? Então, nós precisamos revogar essa emenda constitucional 95, que só em 2017 trouxe um prejuízo de 22 milhões, agora um prejuízo está sendo cada vez maior, e cada ano eles vêm subfinanciando essa questão do SUS. Então, nós precisamos ter uma luta árdua aí para que a gente abrace e defende, e a sociedade tem que vir junto, porque é a maior política cidadã que nós temos no nosso país e a gente precisa defender. E eu queria agradecer pelo espaço, agradecer a Luiz Cláudio, Mariana, um abraço aí a Luan, Jéssica, Marta e a minha companheira Cléo. Muito obrigado aí por esse espaço e pelo convite. Um abraço, Luiz Cláudio. Um abraço. Para a gente, viu, Gervásio, é muito importante a gente fazer esse enfrentamento e alterar a emenda constitucional 95, viu, Jéssica, Marta, Luan, né, Cléo. Por que é importante essa revogação? Porque hoje, pela lógica apresentada pelo governo, você pode ter, no máximo, a correção da inflação, né, para a questão dos investimentos na saúde. E nós sabemos que cada vez mais nossa população vai precisando cada vez mais do atendimento da saúde, você não pode ter o investimento necessário. Contratando mais servidores, hoje, no serviço público estadual, falta pelo menos 50 mil profissionais, né, no estado de São Paulo, de servidores da saúde, que há muito tempo que não tem concurso público. Então, muitos dos médicos, dos enfermeiros, profissionais da saúde estão se aposentando e não está tendo uma substituição. Então, o que é um orgulho para a gente hoje, é um sistema único de saúde, aos poucos eles vão desmontando. E tem agora uma outra ação que eles vão estar desenvolvendo, né, como o Gervásio colocou, a Cléo, em 1988, nós aprovamos na Constituição, né, a criação da Seguridade Social. E a Seguridade Social hoje é a garantia da aposentadoria, né, da assistência à saúde e também da assistência social, né, à população do nosso país. E está em risco agora, em Brasília, a reforma tributária, que eles querem mexer na parte do financiamento da estrutura da Seguridade Social, que é acabar com o COFINS. E o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E se acabar com o COFINS, com o PIS/PASEP e com a contribuição social sobre o lucro líquido, que são 3 impostos hoje que garante a estrutura do Sistema Único de Saúde, que garante, né, a parte da aposentadoria e garante a assistência social, nós podemos ter um prejuízo ainda maior do que já fizeram com a emenda constitucional 95. É um ataque direto
a destruição do desmonte do SUS. Então, quando essa frente ampla ela é constituída na Assembleia Legislativa com diversos movimentos, é uma forma de a gente gritar e falar, nós queremos que esse direito seja mantido. Porque quando a gente fala em mexer no COFINS, na contribuição social, na contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é acabar com esse imposto importante que nós temos hoje, que arrecada dinheiro para o sistema de Seguridade Social, vai acabar com a licença maternidade, com o auxílio-doença, com o acidente de trabalho, com o seguro-desemprego, né, com LOAS, com BPC, né, com auxílio emergencial ou com Bolsa Família, que são, né, instrumentos importantes hoje de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. E muitas pessoas só vão perceber, né, quando perder um direito que está garantido desde a Constituição de 88. Então, hoje, nós estamos falando hoje da importância da defesa do SUS. Como o Gervásio colocou, tem problemas? Tem problemas. Né? Nós vamos ter que corrigir esse problema, mas nós podemos destruir um programa que vocês sentiram na pele, né, tanto a Marta, a Jéssica, o Luan, como milhares e milhares de pessoas que já precisaram do SUS. Né? O meu pai, inclusive, ele teve um AVC na cidade de Viçosa. Né? Naquele momento não tinha ali o cirurgião, ele acabou sendo transferido para a cidade de Ubá, que é próximo ali também, numa cidade de Viçosa, em Minas Gerais, foi atendido pelo melhor cirurgião que tinha da região, né, de Minas Gerais. Né? E hoje meu pai está vivo, né, graças, né, à intervenção, né, de um ótimo cirurgião vascular, né, que estava lá, que tinha ali, que conseguiu fazer uma intervenção, ele teve, né, um AVC hemorrágico, né, ele foi salvo graças ao médico do SUS. Né, hoje está vivo, está aí entre a gente. Então, como o meu pai, como a Marta, como a Jéssica, como o Luan, né, que foram atendidos pelo SUS, eu sei quem vai estar nos ouvindo agora, tem milhares e milhares de pessoas que também, como vocês e como o meu pai, também foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, hoje continua entre nós e consegue contar a história de vocês. E é isso que vai fazer com que a gente, né, traga cada vez mais gente, né, junto com a gente para defender o Sistema Único de Saúde. Então, eu queria agradecer a cada uma de vocês pelo depoimento, né, pela experiência que vocês passaram e continuem, né, sempre colocando para as outras pessoas da importância do SUS. Né, nós sempre esperamos que ninguém precise usar o SUS, mas quando precisar, é importante que a gente tenha profissionais, né, qualificados, como nós temos hoje no Sistema Único de Saúde, né, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que sempre estão ali à disposição para poder nos atender. Então, e vamos cobrar, né, Gervásio, vamos corrigir, né, Cléo, as distorções que tem, os problemas que tem, né, porque nós não podemos jogar fora, né, um sistema tão importante como esse, que algumas pessoas querem falar, não, o privado é melhor do que o público. Não é. Né? Quem roda o estado de São Paulo, não existe convênio médico na maioria das pequenas cidades. E quem atende é o SUS. E os melhores profissionais, hoje, em todas as pequenas cidades, é do Sistema Único de Saúde. Então, nós não podemos, né, quebrar um programa tão importante como esse, como alguns governantes defendem que tem que ser um sistema privado. E não é um sistema de organização social, de repasse de recursos. É de privado de fato. Só vai ter direito à saúde quem conseguir pagar. Quem conseguir pagar vacina, quem conseguir pagar uma consulta, quem conseguir pagar uma cirurgia, quem conseguir pagar uma UTI. É isso que eles querem fazer no nosso país, nós não podemos deixar. Então, eu queria agradecer a cada uma de vocês. Esse é um primeiro debate, nós estamos aprofundando a questão do SUS e muitos outros nós ainda o faremos, porque nós ainda não conseguimos aprofundar, né, todo o papel e toda a importância que o SUS tem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, eu queria, de coração, agradecer a cada uma de vocês que puderam participar com a gente nessa live e quem também está nos ouvindo, está nos acompanhando. Espero que vocês depois repliquem essa live para que outras pessoas também possam ter a dimensão da importância do SUS. Muito obrigado. Então, para a gente finalizar a nossa live sobre o SUS, vou reforçar o agradecimento do Marcolino, a participação das nossas convidadas e convidados, ao Gervásio, a Cléo, ao Luan, a Jéssica, a Marta, e a todo mundo que está nos acompanhando nas redes do Luiz. E se puderem, gente, essa live vai ficar gravada, compartilhe com os amigos. É um tema de extrema importância para todo mundo. E não esqueçam nunca, defenda o SUS, viva o SUS e seus profissionais da saúde. Boa noite a todos, todas e todes. Valeu, excelente noite. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! Vacina salva vidas, hein, gente? Obrigada.